Bom, agora o nosso bate-papo do dia é sobre esse período de matrículas das escolas particulares que deixa os pais preocupados tanto com a escolha da melhor opção quanto com o preço a ser pago. Tá com dúvida? Presta atenção, porque quem vai dar algumas orientações para a gente é o superintendente do Procon Goiás, Wellington de Bessa Oliveira. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Michele. É um prazer sempre estar aqui na TBC. E essa visita é muito útil, inclusive, né? Porque nesse momento tem muito pai aí até com dor de cabeça, né? Sim, já pensando o que vai fazer com o 13º. Que né? já, nem chegou, já está comprometido, já tá né? comprometido com a matrícula. Bom, o que a gente pode colocar, então, como dicas aí para o pai escolher a melhor escola? Porque, antes da gente falar disso, por exemplo, quais as maiores reclamações do Procon com relação à escola nesse período? Sim, as reclamações são sempre as mesmas, principalmente no que diz respeito a questões contratuais. Muitas das vezes a escola ela inclui no seu contrato cláusulas abusivas, muitas das vezes não cumpre com essas cláusulas. Em caso de inadimplência, tenta impor alguma sanção, alguma penalidade pedagógica a esse aluno, seja não deixar fazer provas, não permitir que ele continue a estudar, impeça que esse aluno ele proceda com a sua transferência de escola. Então essas ainda são as principais reclamações. A dica no que diz respeito à escolha dessa escola, nós sugerimos que o consumidor ele entre em contato com o Procon ou que visualize no próprio site do Procon Goiás. Nós temos uma lista das escolas mais reclamadas, né? Então nós sempre bacana, divulgamos, né? Porque você já pode correr delas, daquelas já mais reclamadas. Pouco, né? Então nós temos um índice, né, das escolas que mais têm reclamações perante o Procon. E nós discriminamos aquelas que são sempre, aquelas que têm apenas meras consultas ou aquelas em que são abertas de fato reclamações e muitas das vezes com aplicação de penalidade. Então nós divulgamos esse ranking das escolas mais reclamadas e também nós sugerimos que os pais tenham muito cuidado com o aumento da mensalidade escolar. Pois então, as escolas particulares, elas têm um índice para reajuste assim já determinado ou elas podem aumentar ao bel prazer do jeito que dá vontade? Como tem sim, tem um limite. As escolas elas são livres para definir o preço em que vai praticar a mensalidade. Porém, de um ano para o outro, ela não pode aumentar de forma indiscriminada. O aumento da mensalidade escolar ela é tutelada em lei. Nós temos uma lei, que é a 9.870, que determina que as escolas elas só podem majorar o valor da sua mensalidade observando o aumento dos custos. Então, para ela aumentar a mensalidade, ela tem que justificar aos pais, à sociedade e ao Procon Goiás os motivos daquele aumento. Então, ela tem que apresentar uma planilha para os pais, para o Procon Goiás, do valor que ela praticava no ano anterior e por que ela vai praticar esse novo. Então, ela tem que justificar o aumento apresentando que esse aumento decorre do aumento dos custos. E esses custos devem ser custos decorrentes do processo pedagógico. Ela não pode alegar, por exemplo, fazer um investimento na escola com a aquisição de um novo prédio, aumentos que não vão porque influenciar não tem relação à questão com o processo educacional mesmo. Exatamente. Por exemplo, e quais cuidados tomar na hora de assinar o contrato? Porque às vezes o contrato tem tanta cláusulazinha que a gente meio passa o olho ali e tem coisa que depois pode virar problema. Exatamente. O contrato, todo contrato que decorre da relação de consumo, ele é protegido em relação às cláusulas arbitrárias. Ainda que o consumidor venha assumir alguma obrigação onerosa demais naquele contrato, aquele contrato pode ser revisto, aquele contrato pode ser anulado ou aquela cláusula específica. O ideal é que ele analise esse contrato e pode, inclusive, consultar o Procon Goiás, que requer a cada ano que as escolas apresentem esses contratos e o aumento escolar. Então, o Procon ele já faz esse trabalho de revisão, de análise desses contratos e sugere à escola que eventual cláusula abusiva seja alterada. Lembrando que no final de cada ano escolar, a escola não pode reter nenhum documento do aluno, não pode impedir transferência por conta de inadimplência. Ah, pois é. Então, aquele aluno que, por exemplo, tá devendo o colégio, como agora é hora de fazer a matrícula. O colégio, ele pode, por exemplo, se recusar, então, a fazer essa matrícula nesse momento, agora, já que, por exemplo, um aluno está inadimplente? Pode. A escola, obviamente, as escolas privadas, elas dependem também das mensalidades para custear o seu próprio estabelecimento. Então, ela não pode impor sanções pedagógicas no curso do semestre ou do ano, mas ela tem a faculdade de se recusar a renovar a matrícula para o próximo ano. Então, terminou o semestre, no caso de faculdades, né, que trabalham semestralmente, ou escolas que trabalham na anualidade, elas podem se recusar a fazer a matrícula para o próximo ano, existindo essa inadimplência. Agora,
Agora, no curso do semestre ou do ano escolar, ela não pode se recusar, ela não pode impor nenhuma sanção em razão de déficit. Ou seja, tem prova, o aluno tem o direito de fazer atividades, se o aluno requerer a transferência, é obrigado a fornecer essa transferência também. Então, assim, nem atividades e não pode nem ser cobrado também, assim, perante, por exemplo, em sala de aula, esse tipo de situação constrangedora. A cobrança ela é uma ferramenta importante para o fornecedor e ela pode ser realizada, desde que não exponha o devedor... Que não seja de forma constrangedora, a situações constrangedoras. Muitas das vezes a criança é cobrada em sala de aula, o que traz um dano a essa criança, um dano moral. Então, a cobrança ela deve ser feita de maneira adequada. Então, ela tem as vias legais para fazer essa cobrança extrajudicial, só não pode expor o devedor a essa situação constrangedora. Inclusão em nome, por exemplo, de cadastros negativos, é possível? Sim, desde que haja previsão contratual. Então, a cobrança ela pode ser feita pelo fornecedor, só que ela tem que tomar cuidado utilizando os meios legais para tanto. Material escolar, como saber que aquele item está razoável ou que ele é totalmente fora de propósito? Tipo, isso aqui eu devo comprar, não, isso aqui está fora de cogitação. Porque a escola tem que passar a lista para os pais, porque, lógico, vai precisar dos materiais para o estudo durante aí o semestre, enfim, mas como fazer essa avaliação, como saber? Também é uma reclamação muito recorrente junto ao Procon Goiás. Escolas, elas fazem uma lista enorme e muitos dos itens constantes dessa lista são itens de uso coletivo. Então, os itens de uso coletivo já devem estar inclusos no valor da mensalidade ou da matrícula. Então, por exemplo, copo descartável, cartolina, pincéis para quadro branco, algodão, álcool, entre outros produtos, copos descartáveis, todos esses produtos de uso coletivo, a escola já deve prever esse gasto e incluir no valor da mensalidade. Sendo que não podem cobrar, não podem incluir na lista de materiais escolares. Então, esses produtos gerais não podem. Ela pode incluir apenas aqueles itens de uso pessoal, individual do aluno. Lembrando que, eventualmente, no curso semestre, é lícito, é legal a escola requerer um copo para uma questão didático-pedagógica, um trabalho, mas isso no curso do semestre. Incluir isso na lista de material escolar no início do semestre é uma prática proibida. Bom, então, resumindo aí, fica a dica. Tem o site do Procon para você dar uma olhada nas escolas que são as mais reclamadas. Observa também a distância aí da sua casa ou do trabalho para rolar uma economia também, né, Wellington? Porque às vezes a pessoa quer uma escola boa, mas está tão distante do trabalho, da casa, que fica contramão, você vai gastar com combustível. Fica a dica aí da lista de material escolar e também daquilo que a escola pode ou não pode com relação à cobrança. Muito obrigada, Wellington. Disponho sempre. Qualquer dúvida, o consumidor pode recorrer ao Procon Goiás, pelo site procongoias.go.br ou também pelo telefone 151 ou também presencialmente ali na Rua 8, no centro. Tá certo. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde.